Desde criança, nós vivemos com as histórias, principalmente histórias sobre o extraordinário. E isso passa pelo mundo fantástico até chegar no hoje em dia, né, no nosso dia a dia, onde você precisa acreditar que a sua vida precisa ser extraordinária. E o extraordinário passa por muita coisa muito ligada ainda com aquela questão fantasiosa do passado. Você precisa ser extraordinário e a sua vida precisa ser espetacular. Mas e se essa busca pelo extraordinário, na verdade, for uma forma, assim, de passar uma vida com muito perrengue, com muito... uma grande armadilha que não permite que a gente veja o quão extraordinário, na verdade, é a nossa própria vida. E estamos deixando de viver ela em busca de uma outra que pode não acontecer. Então, se você chegou aqui nesse canal, parabéns, você é mais um náufrago nessa nossa ilha que está crescendo a cada semana, a cada mês. Na verdade, primeiro mês nosso aqui de canal. Muito obrigado a todos que deixam suas visualizações aqui, conversam e assistem nosso material aqui também. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma pressão invisível que aparece pra gente, mas que você sente. E eu vou chamar ela de tirania do extraordinário. Uma situação que vivemos por esse modo de compararmos as outras coisas, outras vidas, outras pessoas, outras histórias, e que acabamos de não viver a vida incrível que nós temos conosco. Começa assim: você passa realmente essa vida, o início da sua vida vai acreditando no fantástico, nas histórias fantásticas que são apresentadas, acaba não percebendo que boa parte daquilo ali não está dentro do contexto que você vive, porém você quer a inclusão daquilo ali no seu dia a dia. O que, ok, está dentro do campo das vontades, porém, e se essas vontades não forem de fato algo que seja execuível para você? E essa busca insaciável pelo extraordinário acaba trazendo fatores assim, de ansiedade muito grandes, um burnout realmente, que você se consome por não conseguir aquilo e entra numa crise, entra em parafuso. E é uma coisa meio triste e desumana até que é feito com uma pessoa, porque ela é colocada sempre imersa nesse meio e acaba não percebendo esse circuito vicioso que ela acaba seguindo, onde ela precisa atingir algo, ela precisa atingir fatores, ou precisa mostrar algo que não é. Você tenta viver algo grandioso, mas não percebe que 99% da sua vida é o antes ou depois de algo extraordinário, ou algo realmente é um evento que chama atenção. E você tem os preparativos para aquilo, você tem o pós aquilo. Você não vai conseguir viver uma vida daquilo por inteiro. E assim, vamos ser francos, essa tirania, ela não vem do nada. Ela é de fato algo que é alimentada pela essa nossa sociedade que nós vivemos. Nós somos todos os dias bombardeados por essas versões editadas da vida, com esses retoques hiperrealistas que, na verdade, não estão ali. Então, as viagens perfeitas, os corpos perfeitos, as experiências namorosas que aparecem como um highlight de Reels, mas que não mostram de fato o que acontece entre esses takes, né? Entre esses pequenos flashes que você tem naquele Reels ali, por exemplo, esses shorts que você tem no TikTok, que você tem, mas você deseja, almeja chegar naquele ponto também, ou viver não só a experiência, mas aquilo na sua plenitude. Acaba que a nossa vida parece um take sem cortes, né? De coisas realmente ordinárias e até mesmo mundanas, quando na verdade você não percebe o quanto sua vida também possui esses toques de beleza, por tentar comparar isso o tempo todo com algo que está ali na sua frente, na palma da sua mão, no celular. O único, o fora da curva, você precisar ser o novo Steve Jobs da vida antes dos seus 30 anos, ou atingir o máximo, né, o superlativo da vida, acaba que te afasta do que você realmente tem, o que você é, o que você pode desenvolver. E, assim, essa versão hiper realista do Reels da nossa vida acaba distanciando muito a gente do que temos no real. E acaba que essa pressão toda nos cega, principalmente pelo que é intrínseco, que está na nossa vida e que realmente é bom, faz bem ou até é suficiente e é real. E esse vazio incessante, ele cobra um preço muito alto, que você perde a presença, você deixa de estar naquele momento, deixa de estar, isso é um ponto que a gente colocou até dentro do vídeo, de contemplar. Você deixa de estar nos momentos procurando sempre preencher aquilo com algo que não vem, algo que é um desejo. Eu acho que é aquela expressão perfeita. Você começa a ser um dublê da sua própria vida, ou dublê de algo que você quer almejar, você não é, e que não necessariamente você precisa ser. E você acaba se distanciando cada vez mais, realmente dissociando dessa realidade do que você é de fato. E chega naquela situação que você pensa, você até começa a duvidar como uma pessoa consegue ser feliz ou aparentar ser feliz
não tendo aquilo que você reconhece como algo que traria felicidade. Eu vou explicar. É uma história minha aqui. Eu, com uns 20 anos de idade, eu dizia que eu tinha um pavor à vidinha. O que era isso? Era viver de forma extremamente pacata, ou viver da mesma experiência por um longo tempo. Eu queria ter aquela ação, aquela vida como se você fosse viver, queimar rápido como pólvora, sabe? Aquele fogo intenso, aquele calor intenso, aquela luz intensa, tinha que acontecer como se a vida fosse aquela explosão o tempo todo, quando não é. Acaba não sendo. E eu me questionava por várias vezes como uma pessoa consegue dizer que é feliz ou atingir a felicidade quando faltam diversos ter, querer, que eu projetava para como algo que realmente fosse atingir a felicidade, como ela conseguia ser feliz. E hoje eu percebo como eu perdi de tempo com essa mentalidade, principalmente porque quem sabe aquilo não ia trazer a felicidade, aquela perseguição não ia trazer de fato a felicidade. E eu comecei a analisar e ver como a pessoa conseguia ser feliz, não só com o pouco, mas com o necessário. Não que não tem desejos, claro que a pessoa vai ter desejos, mas com os pés no chão, com as pessoas que estão ao lado dela, percebendo as pessoas, percebendo as experiências, e aquilo lhe dava uma sensação de plenitude de toda forma também. E eu percebi que, na verdade, a maior questão da vidinha não era a vidinha, mas era eu ter medo de me aceitar como eu sou, aceitar onde eu estou, aceitar minha vida, aceitar minhas experiências, aceitar o caminho, a jornada que eu trilho. E aquilo ali me assustou bastante. Recentemente eu assisti um filme chamado Dias Perfeitos, tá recentemente colocado no Netflix, né? E é um filme japonês, onde mostra a história de Hirayama, que é um funcionário da prefeitura, e o trabalho dele é limpar banheiros públicos em Tóquio. E quando eu comecei a assistir esse filme, eu fiquei intrigado, porque era um filme que mostrava várias cenas muito bonitas, a fotografia é muito boa, mostrando vários takes da vida dele, mostrando a construção da rotina do dia a dia dele, o acordar cedo, o se preparar, o ir para o trabalho já de madrugada, todo dia ele para na frente da porta da casa dele antes de sair, contempla aquela madrugada ainda, dá um sorriso, né, e entra no carro, come um café da manhã super ultra mega rápido, numa maquininha, vai para o trabalho e ele limpa os banheiros com uma maestria, colocando realmente esforço naquilo ali, né? Ele olha, ele passa o dia todinho fazendo essas limpezas, e eu fiquei assistindo o filme esperando, tá, e qual vai ser o próximo momento? Qual vai ser o próximo momento? O dia tá acabando já, e qual vai ser o fator extraordinário? Até que encerra o dia e reinicia o outro dia. E são mais ou menos 2 horas de filme mostrando a rotina do Hirayama, é Hirayama mesmo, e o dia a dia do trabalho dele. O que me levou realmente assistindo, né, não vou dar spoiler aqui do filme, o filme se você quiser dar uma olhadinha também, assistir, o que me chamou a atenção foi esse protagonista, ele tem um estilo de vida que pode ser realmente o contrário do extraordinário, se você colocar nesse sentido da palavra. Ele é um limpador de banheiros em Tóquio, banheiros públicos, e você acompanha no filme o dia a dia dele, e pro dia a dia é rotina, está escrito mesmo assim como rotina, mas mostrando que na serenidade dele, no pouco falar, pouco se expressar dele, ele se expressa muito, acho, quase a primeira hora de filme, mais com expressões do que de fato fala, mostrando ele acordando, ele contemplando o dia pela manhã, né, logo de madrugada, entrando no carro, e ele fazendo de forma meticulosa a limpeza dos banheiros, realmente colocando muito esforço naquilo ali, e com uma atividade que você pode pensar, gente, não é a atividade que você gostaria, desejaria ter na sua vida, mas é a que ele tem e a que ele executa com maestria. Ele realmente tem um prazer muito grande de fazer aquilo. E você assiste o filme esperando, tá, e qual é o grande pulo, o jump scare do filme? E não vem. Não vem, porque nem sempre a vida é extraordinária. A vida é muito ordinária, na verdade, em diversos momentos. Mas você tenta entender mais da história dele, do passado, e não é apresentado esse passado, é apresentado o presente. Aquele, o agora. Mas o interessante é quando você vê as movimentações, né, de outros personagens que vão aparecendo e outras situações que vão aparecendo, e como aquilo ali vai sendo intrigante na vida dele, no dia a dia dele. E você para e pensa, você vê ele pleno ali, ele
e feliz no que ele faz, e satisfeito e contente no que ele faz, e você para e pensa, precisaria realmente de alguma coisa extraordinária para acontecer nesse filme para mostrar algo que faz você olhar a beleza do dia a dia? Então, para o personagem, o extraordinário não está em grandes viagens, grandes feitos, muito pelo contrário. Na verdade, fica mais na parte da rotina dele, no ritual que ele tem, basicamente, de cuidar das plantas, de escutar, toca fitas ainda, né, as músicas dele em fitas, e como ele se conecta com aquilo ali, e alguns personagens vão aparecendo também se conectam com aquela coisa analógica, sem multitasking, que é um toca-fita. Você vai colocar a fita, vai ouvir, vai rebobinar, acabar e pronto. Então fica muito claro no filme que o extraordinário está na profundeza que ele vive, e não realmente na extensão de grandes eventos, mas como ele aproveita, absorve a vida, absorve o seu dia a dia, do seu tirar foto de entre percebendo a busca incessante dele que ele tem por tirar foto, de como a luz passa por entre as folhas, até achar o momento perfeito, onde ele pega aquela foto perfeita, ele registra ela e guarda uma recordação. Nisso mora o extraordinário, não necessariamente mora nas grandiosidades dos feitos. Então acho que está na hora de a gente começar a pensar e se libertar também dessa tirania do extraordinário. Pode ser que o extraordinário não esteja em grandes eventos na nossa vida, grandes explosões na nossa vida, mas de fato em viver o que nós temos hoje, né? Viver com profundidade as experiências que nós já temos hoje. Nessas pequenas coisas podem morar realmente o que é importante, o que é extraordinário para todos nós. Então aceite o seu ordinário, não tenha medo dele, porque pode morar nele o extraordinário que você sempre procurou. Pessoal, esse é um monólogo rápido aqui nosso. Eu quero agradecer mais uma vez todos que acompanham o canal, e compartilhe o vídeo também, compartilhe a mensagem, né? Se você quer deixar um comentário aqui também, deixa um comentário e inscreva-se com a gente. E mais uma vez, de coração, muito obrigado.